à Câmara e ao Senado, auxiliar-nos para retomar o protagonismo do Parlamento e fazer com que a Câmara possa fazer uma CPI muito justa, apresentar bons projetos de lei, e o Senado, no papel que lhe cabe e que também não vem sendo exercido a contento, tome as iniciativas que lhe são de direito e constitucionais para reequilibrarmos os poderes da República e trazermos paz, sobretudo isso, paz ao nosso Brasil. A liberdade, a democracia, o Estado de Direito precisam ser preservados pelo bem da nação. Não dependem de ideologia política, dependem de ação da população e dos seus legítimos representantes. E, portanto, cá estamos reafirmando o nosso compromisso com a democracia, com a liberdade, com o Estado de Direito e com a pacificação do nosso querido e amado Brasil. Deputado, seguinte, apresentando uma CPI agora, no final de uma legislatura e início da outra, o senhor acha que essa CPI vai ter algum prosseguimento, enfim, vai ter uma questão política nesse processo aí? Ótima pergunta. Uma CPI pode ser instalada a qualquer tempo. É bem verdade que seus trabalhos encerram-se com o final da legislatura. No entanto, ela é urgente e imediata, e obtidas as assinaturas, configurados os fatos determinados, não há nenhum óbice para que seja imediatamente instalada e possa imediatamente iniciar os seus trabalhos e tê-los, se não encerrados até o fim do período legislativo desta sessão, prorrogados durante o recesso. E, para além disso, nada impede que, passado o recesso e instalada nova legislatura, os parlamentares, dentre os quais me incluo, que foram reeleitos e que estão a chegar ao Parlamento, protocolem novo pedido de CPI para continuar os trabalhos. No entanto, entendo eu que o assunto é tão urgente, delicado e necessário que é possível tratar dele dentro do prazo que nos resta dentro desta legislatura. Se faltava alguma vontade política deste Parlamento, este requerimento de CPI, com já ampla aceitação de mais de 1/3 dos parlamentares, 181 signatários neste momento, e o número já aumentou desde o início da coletiva, já demonstra a urgência e necessidade deste assunto para que ele possa ser o mais rapidamente possível e os eventuais abusos de autoridade estancados. Deputado, se ela foi instalada e depois, caso apure o abuso de poder, o que o senhor pretende fazer com esses documentos? Qual o passo seguinte? A CPI, como se diz em geral, sabe-se como começa, mas não como termina. E é natural que seja assim. Como qualquer processo de investigação, vai colher testemunhas de vítimas, testemunhos de testemunhas, vai colher uma série de documentos e ao longo do processo ela vai sendo publicizada para todos aqueles, e o seu desenrolar é impossível nesse momento de prever. O que eu gostaria realmente de frisar é que no nosso objetivo, o nosso objetivo maior é que nós consigamos de fato a pacificação no Brasil e que a gente tenha de uma forma muito clara os excessos delineados para que eles jamais voltem a ocorrer. Nós não podemos tolerar que nesse momento nós tenhamos cidadãos censurados, que tiveram suas contas bloqueadas, sejam empresários, não importa, que não tiveram o devido processo legal respeitado, que foram, aliás, vítimas de um arbítrio porque sequer têm prerrogativa de foro, que deputados federais tenham medo de se pronunciar porque há colegas seus censurados, não apenas em determinadas manifestações, o que já seria gravíssimo, mas com suas redes sociais completamente apagadas, ou que nós tivéssemos empresas com seus bens bloqueados por participação em manifestações tidas como supostamente antidemocráticas, mas sem também o devido processo legal, e não entro no mérito nem das manifestações, nem do processo, até porque são sigilosos, e que algumas dessas empresas sequer tiveram participação, porque a exemplo da
que tão somente tem operações de leasing para caminhoneiros e outras empresas que utilizam esses caminhões. Esses excessos não podem continuar. Deputado, o senhor falou com o Arthur Lira sobre a instalação da CPI, existe um posicionamento dele a respeito disso? Obviamente eu informei, assim que protocolado o pedido, e quando informei, eu já estava bastante surpreso positivamente com o número de assinaturas, foi ainda ontem à tarde, já tínhamos mais de 40 assinaturas, e quando informei ao presidente Arthur Lira, ele se deu por satisfeito, obviamente, com a informação. Acho que na política é importante sempre sermos transparentes, informarmos tudo ao presidente da casa, e agora segue-se os próximos passos, que é o encaminhamento à mesa diretora para que ela venha a ser instalada. O senhor acredita na instalação dessa CPI? Sem dúvida. Porque o presidente ele já não está negociando com o governo eleito. Haveria intenção, haveria boa vontade da presidência da Câmara com esse assunto nesse momento? Eu tenho toda a confiança que o presidente Arthur Lira vai seguir os trâmites regimentais. E os trâmites regimentais são muito claros. Tanto é que a CPI da Covid no Senado foi instalada com o número mínimo de assinaturas. Havia as 27 assinaturas de senadores. Infelizmente, naquele momento, talvez por uma questão, né, de institucionalidade, recorreu-se ao Supremo Tribunal Federal, que teve de dar a decisão em relação à instalação da CPI, que é líquido e certo, direito da minoria para ser instalada. Então, independe da vontade do presidente da Casa. A instalação da CPI, ela é um direito da minoria parlamentar e, por isso, nós temos toda a convicção de que será instalada. Paulo. Só um comentário. A sua pergunta não é culpa sua, mas eu acho que é um vício que nós temos nesse debate, é entender que ela tem um lado, a discussão dessa CPI. Na verdade, aqui a gente não está falando de governo A ou de governo B, a gente está falando de respeito à democracia. Quando se pergunta se a CPI teria sentido o segmento por conta de negociação do presidente com o novo governo, é um entendimento que o nosso pleito aqui tem um pleito de defender determinada visão política ou de quem estava disputando a eleição presidencial. Não, isso aqui é uma defesa da democracia e da liberdade, que deveria ser uma defesa de qualquer dos lados. Perfeito. Assim como eu reforço, e muito bem colocado pelo deputado Paulo Ganim, se o arbítrio, em um determinado momento, está direcionado a um campo político, nada pode impedi-lo de ser exercido no momento seguinte contra outro. Então, nós aqui, inclusive, como bancada independente na Câmara dos Deputados, acho que é importante mencionar isso, estamos anunciando a criação dessa CPI, que tem, repito, a participação nesse momento de 12 partidos políticos representados, na verdade, de parlamentares de 12 diferentes partidos políticos e de 19 estados da federação. Não é uma CPI de forma nenhuma partidária e não deixaremos, no que depender de mim e dos demais signatários, tem essa convicção também, que ela resvale em qualquer tipo de partidarismo político ou de discussão de governo. Tem algum magistrado específico que a CPI deseja focar na investigação, ou magistrados? Nós incluímos no requerimento, é obviamente que não se limita, porque estamos vendo que alguns abusos têm sido ainda cometidos e reiterados. Mas nós mencionamos alguns exemplos em virtude da CPI ter fato determinado de decisões tomadas por magistrados, como as do ministro Alexandre de Moraes, com bloqueio de contas de empresários e de empresas, e também nós mencionamos, está meio fora aqui da ordem só, se eu me permitir um minutinho, o ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral, na sua decisão de censura prévia ao documentário Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, da Brasil Paralelo, mas lembrando que ele foi depois acompanhado pelo pleno do TSE. Um fato importante que eu gostaria de trazer também aqui nesse final da nossa entrevista coletiva a todos, é que 10 seccionais da OAB, de vários, portanto, estados do Brasil, de 10 diferentes estados do Brasil, solicitaram a própria Ordem dos Advogados do Brasil, o seu Conselho Federal, que se pronuncie a respeito desses arbítrios. Não é algo em que há apenas a participação de parlamentares, muito menos parlamentares de um espectro político. Repito, há 12 partidos políticos aqui, de certa forma, representados pelos parlamentares signatários. E a OAB já está instada por várias de suas seccionais a se manifestar, e inúmeras outras entidades, públicas e privadas, também têm expressado a sua grande preocupação com essa situação no nosso Brasil.
e por isso mesmo nós, no nosso papel de parlamentares, estamos buscando pacificar essas relações, e esta iniciativa é talvez a mais importante que nós podemos oferecer neste momento aos nossos brasileiros. Mas seria isso que nós teríamos a dizer. Agradecemos a atenção de todos. O jogo começa em seguida também. A lista, onde a gente gostaria de... A lista será publicada já em seguida. A mais atualizada, com 167 assinaturas, está nas minhas redes sociais, e em seguida mesmo será protocolada e será enviada a toda a imprensa a lista dos deputados signatários. Importante pergunta, inclusive, porque nós deixaremos simbolicamente aberta a assinatura. Infelizmente, a CPI não pode oficialmente receber assinaturas de parlamentares após o protocolo, mas dada a exiguidade do prazo de apenas 48 horas desse seu protocolo, nós conseguimos as assinaturas em menos de 48 horas. Muitos parlamentares certamente ainda gostarão de manifestar as suas adesões. Aliás, como disse há pouco, 3 parlamentares aderiram à proposta. Abriremos a possibilidade de, simbolicamente, aqueles parlamentares que quiserem ainda aderir ao nosso requerimento, que assim o façam, para que demonstremos a verdadeira força desse requerimento, que já passa de 1/3 dos parlamentares e, quem sabe, chegue a passar muito mais do que a metade desta Casa Legislativa. Deputados, o senhor não concorda que são prazos muito extensos para uma situação que a gente está vivendo imediata, uma situação de atitudes arbitrárias, um povo na rua, as paralisações em diversos setores da população, esses prazos acabam se estendendo demais? Se nós fizermos aquilo que aqueles que nós estamos sugerindo que sejam objeto de uma CPI, se nós fizermos igual, não respeitarmos o devido processo, os prazos que são, nós estamos nos desmoralizando, inclusive como parlamento. Nós estamos tomando as iniciativas que estão ao nosso alcance. Mais do que isso, nós estamos contando com a adesão de milhões de brasileiros nesse momento, vários assistindo aqui pelas redes sociais, tantos que ajudaram a buscar essas assinaturas, que entenderam e entendem que é pela democracia e pelo parlamento que se resolvem as coisas. Senão nós não teríamos sido eleitos deputados federais e de nada teria sido em vão a nossa participação durante esse mandato aqui na Câmara. Então nós respeitaremos o devido processo de acordo com aquilo que diz o regimento, a Constituição, independentemente da vontade de A ou B, e assim entendemos que deve ser. Obviamente buscando a solução desse caso o mais rapidamente possível, porque esta é uma ansiedade da população brasileira. Se o Paulo Ganime não tiver mais nada para concluir, talvez um salve Brasil aí que está devidamente Não, eu acho que fardado. A resposta do Marcel é muito importante, né? Se a gente quer a garantia dos nossos direitos, o direito da população e o respeito à Constituição, nós temos que fazer isso respeitando o nosso papel e a Constituição. Então, por mais que às vezes isso possa gerar alguma frustração quanto à celeridade, esse é o devido processo legal que cabe aos parlamentares, deputados fazerem. Então a gente está fazendo isso dentro da lei, dentro do que compete ao parlamentar. Agora, aproveitando, né, que o Brasil vença. Hoje, na Copa do Mundo, vença essa Copa e que a gente tenha um futuro melhor para o Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Deputado, qual o palpite do jogo de hoje? 4-0. Fechou. Pessoal, estou mandando a live aqui para o nosso Facebook. Grande dia. Na verdade, assim,